vocês? Estão conseguindo fazer as atividades? Vamos tirar um tempinho para a gente fazer a nossa atividade. E hoje nós vamos estudar um pouco, né? Peço a vocês que peguem o livro de história. Na matéria de história, vamos estudar um pouco hoje sobre meio de transportes. Alguns tipos de meio de transporte que nós usamos para nos locomover, não é isso? Então eu espero e quero pedir a vocês, não deixem as atividades do livro sem fazer, né? A cada momento separe um tempinho. Olha, nós temos que ter tempo para tudo, né? Na nossa vida. Então desde já eu peço a vocês, separe um tempinho para vocês todo dia ter aquele momento de estudo, para que quando a gente voltar às aulas, você aí não fique com preguiça, né? Não deixe essa rotina na sua vida passar, né? Não vamos acumular mais atividades, porque quando a gente acumula fica ruim para fazer, né? Então vamos sempre fazendo, pedindo ajuda, né? E também eu peço a vocês, tentem ler e fazer as atividades de vocês sozinhos, depois pedindo a mãe para ajudar na correção, né? Para vocês ir ganhar uma certa independência na prática de fazer as atividades. Isso é muito bom e também vai trazer um grande aprendizado para vocês ler e tentar achar as respostas, né? Aí na hora da dúvida aí a gente pergunta, tá bom? Então vamos lá agora a nossa atividade, vamos lá? Aqui nós temos meios de transporte, né? Observe a imagem. Aí vou pedir a vocês para observar aqui bem essa imagem aqui, tá vendo? Aqui diz o seguinte: o carro ou automóvel foi inventado pelo alemão Carl Benz, né? Era um veículo com 3 rodas, tá vendo aí? E que se movimentava graças a um motor de combustão. Benz, que criou a empresa que deu origem a Mercedes-Benz. Recebeu a patente número 37.435 entre 1885 e 1886. Então, para vocês verem, isso aqui é os primeiros sinais de progresso, né, de automóveis, né, de meio de transporte para locomoção. Em 1879, o americano George, né, o meu inglês não é muito bom, pediu uma patente por um veículo semelhante e a recebeu em 1895. Ele nunca construiu sua invenção, né? Então essa invenção aqui foi de Carl Benz. Agora, mais aqui abaixo, nós temos alguns meios de transporte. Há muito tempo, as pessoas e as mercadorias eram transportadas de diferentes maneiras. Então aqui nós temos a tração humana, vocês estão vendo, né? Aqui não tem nenhum motor, a pessoa vai com os pés, né? E levando mais pessoas, né? Nesse aqui está sendo usado o animal, que é o cavalo. Está sendo, né, uma tração animal. E aqui vocês estão vendo também já a bicicleta também, que é um meio de transporte, não é isso? O automóvel, aqui nós temos o automóvel, a canoa, né? Aqui uma canoa, onde se vai remando e vai se movimentando. Então não tem motor, ele vai se movimentar a partir que as pessoas vão remando. E então vem o navio, né? O navio. Na página 43 diz o seguinte: a grande revolução nos transportes veio com o surgimento dos motores de combustão. Atualmente estamos tão adaptados ao meio de transporte que fica difícil nos imaginarmos sem eles, né? É bem verdade que eles mudaram bastante e que cada região do país está adaptada ao meio de transporte que atende às necessidades das diversas comunidades, não é isso? Então hoje a gente não poderia saber viver sem os meios de transporte, né? E aqui temos a foto do metrô. Acredito que todos vocês já devem ter andado no metrô, né? Também é um meio de transporte terrestre, ele é um meio de transporte terrestre, né? Que fala o transporte terrestre trafega na terra, então é chamado de terrestre porque o movimento dele todo é na terra. São muito variados, podendo ser motorizado ou não. São exemplos a bicicleta, a motocicleta, a charrete, a carroça, o trem,
O metrô, o caminhão, o ônibus e o automóvel são exemplos de meio de transporte terrestre. Entre eles, encontramos os classificados como transporte coletivos, né, que é os ônibus, que transportam muitas pessoas, né? Temos aqui o ônibus, o trem e o metrô. Eles são transportes coletivos, né? Que levam a grande quantidade de pessoas. Temos aqui a foto de novo do automóvel, né? E a bicicleta, né? Que aqui já a bicicleta, a motocicleta e os automóveis são chamados de transportes pessoais. Então, esse aqui é terrestre, mas são transportes pessoais, né? Quer dizer, cada pessoa tem muitas vezes o seu. Entre os meios de transporte mais rápidos estão os metrôs presentes nas principais cidades, nas grandes metrópoles. Apesar de serem consideradas ultrapassadas, as carroças, estão vendo aqui? A carroça que é puxada pelo cavalo, né? As carroças puxadas por animais são alguns dos poucos meios de transporte que têm acesso a alguma localidade de terrenos irregulares e sem asfalto e etc. Dependendo de suas características, entre esses transportes pode levar a várias pessoas, né? A depender do lugar, aqui em cima vai, né, uma quantidade não muito grande de pessoas, mas vai uma boa quantidade. Vamos agora para a página 44, também está falando, né? Aqui na página 44, ele está falando dos meios de transporte aquático. Nós temos aqui ó, a foto, aqui é uma jangada, né? Esse transporte aqui está dizendo, os transportes aquáticos navegam nos rios e são transportes fluviais aqui, né? Mas nós temos um navio, que é um transporte marítimo, né? Sempre no mar. Então, os transportes marítimos ou fluviais podem ser movidos a motor pela força do vento, ou pela força do vento ou por remos. Então, aqui nós temos dois exemplos. O navio e a jangada são exemplos de meio de transporte, né, aquático, né? Aqui um está no mar e outro está também aqui no lago, né? Esse outro também pode estar no mar. Na página 45, vocês estão vendo a foto aí do balão, né? O balão, meio de transporte aéreo. Temos aqui também um ônibus espacial. Tá vendo a foto de um ônibus espacial aqui? E também de um avião. Então, balão, avião e ônibus espacial são exemplos de meio de transporte aéreos. Por que aéreos? Porque transporta no ar. Ele não se movimenta na terra. O movimento deles são no ar, né? Isso aqui diz, os transportes aéreos trafegam no ar e também pode ser motorizado ou não. No caso, o balão, né? Eu acredito que ele tem uma coisa que sustenta ele, mas não é o motor, né? Já o avião já é diferente. Então, só lembrando para vocês o seguinte: meio de transporte terrestre são aqueles que trafegam na terra. Meio de transporte aéreo é aqueles que vivem no ar, como avião, balão. E o aquático é aqueles que são transportados pela água, né? Todo o trajeto deles é na água. Agora vamos para a página 46. Né? Temos aqui, transporte de hoje, nós temos o barco aqui, o trem aqui embaixo e o ônibus. Se você algum lugar na cidade ainda tem o trem, não é o metrô, é o trem mesmo. Aqui diz, nas grandes cidades, o transporte oferece comodidade aos usuários, mas em alguns lugares, os serviços de transporte coletivos são deficientes e inseguros. Muitos veículos estão em péssimas condições e estão sempre cheios de pessoas indo e vindo. O ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel, o barco são meios de transporte mais utilizados em nossos dias, né? Agora vamos para a nossa atividade aqui. Primeiro, você utiliza meio de transporte para ir à escola, ao parque, ao mercado, à casa das suas avós? Se sim, você vai dizer qual meio de transporte que você usa para ir na casa dos seus avós, né, das pessoas mais próximas de você e até da escola. Segundo, vamos agora ao segundo, né?
O segundo diz: complete os espaços utilizando as palavras abaixo, né? Então temos aqui aviões rápidos, curtas, mercadorias, inseguros e combustão. Agora vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Letra A: o ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel e o barco são os meios de transporte mais usados em distâncias curtas. Então aqui vai entrar a palavra curtas. Então essa palavra aqui, curtas. Letra B: em alguns lugares, os serviços de transporte coletivo são diferentes e inseguros. Inseguros. Também está aqui. Cadê a palavra inseguros? Aqui. Letra C: a grande revolução nos transportes veio com o surgimento dos motores de combustão. Então, combustão. Está em cima também, no quadrinho. Letra D: com a evolução da tecnologia, o homem pôde criar transporte muito ágeis, confortáveis e rápidos. Rápidos. Para percorrer grandes distâncias, dispomos dos navios e dos aviões. Aviões. Então, lugares mais longe nós podemos usar navios ou aviões. Letra F: por meio dos meios de transporte, podemos levar pessoas e mercadorias. Então, podemos levar pessoas e também mercadorias através do meio de transporte. Agora vamos para a página 47. Circule os transportes usados em distâncias curtas. Então, para distâncias curtas, eu já estou vendo aqui, já está circulado o ônibus, não é isso? O carro, que é o meio de transporte pessoal, e a motocicleta aqui, né? Esses três, o carro, o ônibus e a motocicleta. No quarto: faça de conta que você é um grande inventor. Crie um novo modelo de transporte e desenhe no espaço abaixo. Não deixe de inventar o nome para ele. Então, aqui você vai criar o meio de transporte e dar o nome do meio que você criou. Agora, vamos ao quinto. Descubra a mensagem escondida no emaranhado de letras. Então, vamos ver aqui. Que palavra é que temos? Deixa eu ver aqui. Sei aqui. Precisamos dos transportes. É isso mesmo? Achei aqui. Precisamos dos transportes. Não tá difícil de achar aí, não. Aqui, ó. Aqui tá precisamos, aqui tá dos e aqui tá transporte, não é isso? Sexto: classifique os meios de transporte de acordo com o seu tipo. O trem, ele é um meio de transporte terrestre. Por quê? Se locomove na terra. Helicóptero, ele é aéreo. Por quê? Se locomove no ar. O navio, ele é um meio de transporte o quê? Aquático. Por quê? Porque ele se locomove na água. Metrô, ele é terrestre, se locomove na terra. Avião, meio de transporte aéreo, se locomove no ar. Ônibus, terrestre, se locomove na terra. Carroça, terrestre, se locomove na terra. Barco, aquático, aqui eu botei lugar, aquático, se locomove na água. Bicicleta, terrestre, se locomove na terra.
Agora, complete esse passo abaixo. O homem usa transporte aéreo, aquático e terrestre para se locomover e transportar suas mercadorias. Então, o homem ele pode usar essas duas maneiras para se locomover: aéreo, aquático e terrestre também, né? Então, até a próxima atividade. Um abraço aí para vocês.